Se você é um homem com mais de 65 anos e sente que existem assuntos de saúde sobre os quais nunca teve coragem de conversar abertamente, preste muita atenção no que vou revelar hoje, porque essa informação pode transformar completamente sua visão sobre qualidade de vida nessa fase tão importante. Há apenas 3 semanas, o seu José entrou no meu consultório. Depois de caminhar pela sala de espera por quase 40 minutos, finalmente se sentou à minha frente, com a voz hesitante, disse: Doutora Roberta, tenho 70 anos e há uma coisa que preciso perguntar, mas sinto muita vergonha. Quando finalmente reuniu coragem e fez a pergunta, eu soube imediatamente que essa informação precisava alcançar mais pessoas como você. Sou a doutora Roberta Andrade e depois de mais de 25 anos cuidando de homens na sua melhor idade, ouvi essa mesma pergunta sussurrada com constrangimento inúmeras vezes. Hoje esse silêncio acaba aqui. A pergunta do seu José era simples, mas carregada de significado. Doutora, na minha idade ainda é normal que eu tenha, bem, você sabe, esses momentos íntimos comigo mesmo? E aí está o grande problema. Construímos uma sociedade onde falar sobre masturbação depois dos 65 anos é praticamente um tabu. Mas deixe-me revelar algo que vai surpreender você. Não só é completamente normal, como a ciência moderna comprova que pode ser uma das ferramentas mais eficazes para preservar sua saúde. Sim, você ouviu corretamente. Essa prática sobre a qual ninguém tem coragem de falar pode estar protegendo você contra o câncer de próstata, fortalecendo seu coração e melhorando sua saúde mental. Mas aqui está o ponto mais crucial. Enquanto seu José me olhava com aqueles olhos cheios de incerteza, eu sabia que precisava explicar não apenas os benefícios, mas também os cuidados necessários, porque na medicina nada é absoluto, existem nuances que você precisa compreender completamente. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Veja bem, quando falamos sobre saúde sexual masculina depois dos 65 anos, estamos falando de muito mais do que apenas prazer. Estamos falando de sobrevivência com dignidade e qualidade de vida. E isso me traz ao ponto fundamental. Imagine seu corpo como uma máquina extraordinária que tem funcionado por mais de 6 décadas. Como qualquer máquina bem construída, ela precisa de manutenção adequada. E uma das manutenções mais importantes, e menos discutidas, está relacionada à sua saúde sexual. O seu Antônio, outro paciente meu, descreveu isso de forma perfeita. Doutora Roberta, é igual a ter um carro antigo de valor, disse ele. Se você não dá a partida regularmente, ele enferruja por dentro. E ele estava absolutamente certo. O que descobri depois foi ainda mais impressionante. Pesquisadores da Universidade de Harvard conduziram um estudo acompanhando mais de 30.000 homens ao longo de décadas, e os resultados foram impressionantes. Aqueles que mantinham atividade sexual regular, incluindo a masturbação, apresentavam até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata. 33%. Isso não é uma diferença insignificante, é a diferença entre viver com medo constante ou viver com tranquilidade e confiança. Enquanto eu compartilhava essa informação, o seu Paulo me interrompeu. Mas doutora, eu sempre achei que isso fazia mal para a próstata. E aí reside o problema. O que nossos pais e avós acreditavam, baseados em mitos religiosos ou culturais, a ciência moderna provou estar completamente equivocado. Quando você ejacula, sua próstata realiza uma limpeza natural. É como deixar a água correr pelos canos da casa. Se você nunca usa, acumulam-se resíduos e substâncias que podem se tornar prejudiciais. Mas quando você mantém esse fluxo de forma regular, está literalmente fazendo uma higienização interna do seu sistema. O seu Francisco não conseguia acreditar quando mostrei os estudos científicos para ele. Sua expressão mudou completamente, da vergonha passou para o alívio e depois para uma curiosidade genuína. Doutora Roberta, então quais são exatamente os benefícios específicos disso? Perguntou. E é justamente essa conversa que vamos ter agora,
Porque existem pelo menos 10 benefícios comprovados cientificamente que você precisa conhecer. Benefício 1. Melhora a nutrição e saúde do seu pênis. Sei que pode parecer estranho falar assim, mas pense no seu jardim. Se você não rega as plantas regularmente, elas murcham e perdem a vitalidade. Cada vez que você tem uma ereção, sangue rico em oxigênio e nutrientes inunda os tecidos internos do pênis. Os corpos cavernosos se enchem de elementos essenciais para a saúde. É literalmente um banho de revitalização para o seu órgão mais íntimo. Sem essa irrigação regular, os tecidos ficam enrijecidos, perdem sensibilidade gradualmente, com o passar do tempo, a função erétil naturalmente se deteriora. Se isso já está abrindo sua mente, espere até ouvir o que vem pela frente. E, aliás, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Pode transformar a vida dessa pessoa, assim como transformou a do seu José. Benefício 2. É um aliado direto para sua próstata. Durante muitos anos nos contaram exatamente o contrário, que a masturbação era prejudicial. Mas a ciência nos mostrou a verdade oposta. Aquele estudo de Harvard que mencionei acompanhou homens entre 40 e 80 anos e descobriu que aqueles que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata. 21 vezes por mês, isso significa aproximadamente 5 vezes por semana. E não importa se é com parceira ou sozinho, o efeito protetor permanece o mesmo. A explicação é simples, mas extremamente poderosa. A ejaculação limpa os ductos prostáticos, elimina possíveis substâncias cancerígenas e previne o acúmulo de toxinas prejudiciais. Enquanto eu compartilhava essa informação com o seu Marcos, ele ficou em silêncio por um momento. Depois me disse algo que jamais vou esquecer. Doutora Roberta, então todos esses anos que passei me abstendo por vergonha podem ter me prejudicado? E a resposta verdadeira é: sim, o silêncio e a vergonha podem ser mais perigosos do que qualquer doença. Mas o importante é que agora você sabe. Agora você pode tomar decisões conscientes e informadas sobre sua saúde. Benefício 3. Fortalece seu assoalho pélvico. Este é um benefício que surpreende absolutamente todos os meus pacientes. Esses músculos que talvez você nem saiba que existem são fundamentais para sua qualidade de vida diária. Eles sustentam sua bexiga e intestino, controlam a continência urinária, e a cada orgasmo, esses músculos se contraem ritmicamente, é como fazer exercícios de Kegel de forma natural e prazerosa. Lembro perfeitamente do seu Alberto, de 71 anos. Após uma cirurgia de próstata, ele sofria com gotejamento pós-miccional, aquelas gotinhas desconfortáveis que mancham a roupa íntima e causam constrangimento. Quando ele começou a manter atividade sexual regular, combinada com exercícios específicos que recomendei, a melhora foi extraordinária. Em apenas 2 meses ele me disse: Doutora Roberta, não preciso mais usar aquelas proteções. Recuperei totalmente o controle. E não foi só isso, sua autoconfiança voltou com força total. Ele parou de evitar reuniões sociais e passeios por medo de acidentes constrangedores. Benefício 4. Funciona como calmante natural para o estresse. Mas aqui vem algo absolutamente fascinante. Este benefício está relacionado ao seu coração e à sua pressão arterial. É um tranquilizante natural para o estresse. E não estou falando de filosofia ou achismo. Estou falando de bioquímica pura e comprovada. Quando você atinge o orgasmo, seu corpo reduz drasticamente os níveis de cortisol, aquele hormônio do estresse que inflama suas artérias, eleva sua pressão sanguínea e mantém você em estado de alerta permanente. O seu Luiz explicou isso de forma perfeita. Doutora, desde que perdi minha esposa há 4 anos, o estresse estava literalmente me consumindo. Eu não conseguia ter uma noite tranquila de sono. Minha pressão arterial estava nas alturas. Os medicamentos ajudavam, mas não eram suficientes. Quando ele finalmente superou a vergonha e retomou sua vida sexual, incluindo momentos íntimos consigo mesmo, as mudanças foram notáveis e mensuráveis. Sua pressão arterial diminuiu significativamente. Ele começou a dormir melhor, e me disse algo muito bonito: sinto que estou honrando a memória da minha esposa ao cuidar bem da minha saúde. Percebe? Nunca foi apenas sobre sexo.
É sobre saúde integral, qualidade de vida e dignidade no processo de envelhecimento. Benefício 5. Seu cérebro se transforma em uma farmácia natural. E isso nos leva ao quinto benefício, que é absolutamente maravilhoso: seu cérebro se transforma em uma verdadeira farmácia natural. A cada orgasmo, libera-se um coquetel poderoso de substâncias que nenhum laboratório farmacêutico consegue replicar perfeitamente. Dopamina, a molécula do prazer e da motivação. Ocitocina, o hormônio do abraço e da conexão, que nos faz sentir em paz. Endorfinas, analgésicos naturais mais potentes que muitos medicamentos. Serotonina, o antidepressivo que seu próprio corpo produz. Tudo isso inunda seu cérebro simultaneamente, criando aquela sensação profunda de bem-estar e relaxamento. O seu Ricardo me disse certa vez: Doutora Roberta, é melhor e mais eficaz do que qualquer comprimido para ansiedade que já tomei. E ele estava completamente certo. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Benefício 6. Uma ferramenta de prevenção que pode salvar sua vida. Agora, deixe-me compartilhar algo que talvez você nunca tenha considerado antes. O sexto benefício é uma ferramenta de prevenção que literalmente pode salvar sua vida. A masturbação regular é uma forma natural de autoexame médico. Cada vez que você se toca, está fazendo uma avaliação de saúde. Como está a sensibilidade? Existe algum caroço estranho nos testículos? Sente alguma dor durante a ereção? Nota mudanças na forma ou textura? Há alguma alteração de cor? Há cerca de 6 meses, o seu Henrique detectou um pequeno nódulo no testículo esquerdo durante um desses momentos íntimos. Ele veio imediatamente à consulta, sem hesitar. Era um tumor em estágio muito inicial. Tratamos a tempo e hoje ele está completamente saudável e curado. Ele me disse emocionado: Doutora Roberta, se eu tivesse continuado com vergonha de me tocar e me conhecer, talvez eu não estivesse aqui hoje contando essa história. E é a mais pura verdade: conhecer profundamente seu próprio corpo pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Benefício 7. Promove um sono profundo e reparador. O sétimo benefício é um que absolutamente todos os meus pacientes mais velhos apreciam especialmente: promove um sono muito mais reparador e profundo. Se você é como a maioria dos homens da sua idade, provavelmente a insônia é uma visitante frequente e indesejada. Você se deita exausto, mas sua mente simplesmente não desliga. Fica virando de um lado para o outro na cama, levanta 3 ou 4 vezes para ir ao banheiro, e no dia seguinte acorda mais cansado do que quando deitou. Pois aqui está uma solução completamente natural e prazerosa: o orgasmo libera prolactina, um hormônio que induz sonolência profunda. Simultaneamente, reduz drasticamente o cortisol, permitindo que sua mente finalmente relaxe e desacelere. É literalmente como desligar um interruptor das preocupações. O seu Geraldo descreveu isso de forma perfeita: Doutora Roberta, é meu remédio natural para dormir. 15 minutos depois estou profundamente adormecido, e durmo a noite toda sem interrupções e sem precisar levantar tanto. Benefício 8. Reconexão com seu próprio corpo. Mas espere, porque isso fica ainda melhor. O oitavo benefício tem a ver com algo precioso que perdemos gradualmente com os anos: a conexão genuína com nosso próprio corpo. À medida que envelhecemos, começamos inconscientemente a ver nosso corpo como um inimigo, fonte constante de dores, limitações e frustrações. A masturbação consciente e presente é uma forma poderosa de fazer as pazes com esse corpo. É um ato profundo de amor próprio, de aceitação verdadeira, de celebração do fato de que, mesmo depois de tantos anos, ele ainda é capaz de proporcionar prazer e bem-estar. O seu Orlando, de 76 anos, expressou isso com lágrimas nos olhos: Doutora Roberta, pela primeira vez em muitos anos, não odeio meu corpo. Aprendi a amá-lo novamente, com todas as suas rugas, seus cabelos brancos e suas limitações naturais. Ele continua sendo meu companheiro fiel de jornada. Benefício 9.
ajuda a entender e controlar suas respostas sexuais. E isso me leva ao nono benefício, especialmente importante para quem tem parceira: ajuda você a compreender e controlar melhor suas respostas sexuais. Muitos homens sofrem com ejaculação precoce ou dificuldade de ereção sem entender os motivos. A masturbação oferece um laboratório completamente privado para experimentar, aprender seu próprio ritmo, descobrir o que realmente o estimula e praticar técnicas eficazes de controle. O seu Mário tinha exatamente esse problema. Depois de décadas de casamento, a frustração estava começando a afetar seriamente o relacionamento. Quando ele começou a praticar a técnica de parar e continuar sozinho, aprendeu gradualmente a reconhecer seus sinais internos e a controlar sua resposta sexual. Sua esposa me ligou pessoalmente para agradecer. Doutora Roberta, a senhora salvou nosso casamento, disse emocionada. E eu respondi: não fui eu, foi o seu Mário, que teve a coragem de trabalhar em si mesmo e buscar melhorar. Benefício 10. Mantém vivas as vias do desejo. O 10º benefício é talvez o mais profundo e significativo de todos: mantém vivas e ativas as vias neurais do desejo. Seu cérebro, não seu pênis, é o seu verdadeiro e principal órgão sexual. O desejo nasce na mente, nas memórias afetivas, nas fantasias, nas conexões neurais que construímos ao longo da vida. Se você deixa de usar e estimular esses circuitos cerebrais, eles gradualmente se atrofiam, assim como músculos não utilizados. É como um caminho em meio à floresta: se ninguém o percorre regularmente, o mato e as plantas o cobrem completamente. Mas quando você mantém atividade sexual regular, incluindo a masturbação, você mantém esse caminho limpo e desobstruído. Os neurônios continuam se conectando ativamente. A libido permanece presente e viva. O seu Sebastião explicou isso de forma maravilhosa. Doutora Roberta, aos 77 anos, ainda sinto aquele fogo interno aceso. Não é tão intenso quanto aos 25 anos, obviamente, mas ele está lá, quentinho, me lembrando constantemente de que estou vivo e vibrante. Veja bem, tudo isso que compartilhei com você é respaldado por décadas de pesquisas científicas sérias, milhares de estudos publicados e milhões de homens que comprovaram esses benefícios na própria vida. Mas como sua médica de confiança, preciso ser completamente transparente e honesta com você. Nada disso substitui seus exames médicos regulares e acompanhamento profissional. Se você tem mais de 50 anos, o exame de PSA é absolutamente obrigatório. A detecção precoce de problemas salva vidas todos os dias. O seu José, aquele paciente de quem falei no início dessa conversa, saiu do meu consultório como um homem completamente transformado. Não porque prescrevi medicamentos caros ou tratamentos complexos, mas porque dei a ele permissão para ser plenamente humano, para cuidar de si mesmo sem carregar vergonha desnecessária, para compreender que prazer e saúde caminham de mãos dadas, especialmente nesta fase tão valiosa da vida. Mas é extremamente importante: assim como existem benefícios maravilhosos e comprovados, também existem riscos e cuidados que você absolutamente precisa conhecer. Formas incorretas de praticar que podem causar danos reais, dependências psicológicas que podem se desenvolver, sinais de alerta importantes que você não deve jamais ignorar. Por isso, preparei um vídeo complementar completo onde explico detalhadamente os 10 erros e riscos mais comuns associados a esse tema. Acredite em mim, ignorar esses riscos pode facilmente transformar algo benéfico em algo prejudicial para a sua saúde. Já presenciei casos de homens que, simplesmente por falta de informação adequada, se machucaram fisicamente, desenvolveram dependências comportamentais ou ignoraram sintomas importantes de doenças, pensando que eram completamente normais. Você merece ter acesso à informação completa, tanto os benefícios quanto os riscos, o lado luminoso e as precauções absolutamente necessárias. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Ver o seu Alberto agora, aos 73 anos, me enviando fotos das viagens que faz com sua nova companheira. Ver o seu Ricardo com aquela centelha nos olhos que sua família sentia tanta falta. Ver o seu Luiz com a pressão controlada, dormindo tranquilamente como um bebê.
Ver o seu Henrique vivo e saudável graças à detecção precoce do tumor. Todos eles têm algo fundamental em comum: decidiram conscientemente deixar a vergonha para trás. Decidiram que a saúde e o bem-estar eram infinitamente mais importantes do que tabus ultrapassados e sem fundamento científico. E você? O que vai decidir hoje? Vai continuar carregando décadas de mitos e vergonhas desnecessárias? Ou vai abraçar a ciência moderna e as evidências comprovadas? Vai seguir sussurrando perguntas importantes com medo e constrangimento? Ou vai assumir o controle total da sua saúde sexual e do seu bem-estar? A decisão é completamente sua, mas deixe-me dizer algo muito importante: seu corpo está esperando por esse cuidado. Ele tem sido seu companheiro absolutamente fiel por mais de 6 décadas. Merece profundamente que você cuide dele, que o conheça intimamente, que o celebre. Este conhecimento que compartilhei hoje pode ser o presente mais valioso que você dá a si mesmo, a chave para anos dourados muito mais saudáveis, muito mais plenos e infinitamente mais felizes. Mas lembre-se sempre: conhecimento sem ação é apenas entretenimento passageiro. Pegue o que aprendeu hoje e converse com seu médico se tiver qualquer dúvida. Explore seu corpo sem culpa desnecessária. E, sobretudo, não deixe de assistir ao vídeo sobre os riscos e cuidados necessários, porque cuidar verdadeiramente bem de si significa conhecer o panorama completo, benefícios e precauções. Sou a doutora Roberta Andrade. Foi uma verdadeira honra ter esta conversa honesta e franca com você hoje. Porque sua saúde, seu bem-estar e sua felicidade nestes anos dourados, isso sim é o que realmente importa. Importa profundamente. E você merece viver esta fase com plenitude, sem vergonha, com informação de qualidade, acima de tudo, com a dignidade que conquistou depois de toda uma vida bem vivida.